Olá, meus amores! Hoje eu quero falar com vocês sobre vibrar na quinta dimensão. Então, assim, a quinta dimensão é um estado interno que nós acessamos, meus amores. E aí? Vamos entrar nesse lugar? Vamos abrir esse portal? Como é que nós abrimos esse portal? Elevando a nossa frequência, né, meus amores? Então, eu trouxe aqui a escala, né, do Dr. Hawkins. E tem as emoções mais baixas, né? Então temos vergonha, culpa, apatia, tristeza, medo, raiva, orgulho, desprezo, ódio, ansiedade, arrependimento, ofensa, desespero, humilhação. Se você estiver vibrando nessas frequências, obviamente você não está, né, numa escala elevada. E aí, o que você faz? Você, como deusinho, deusinha, né, da tua vida, e não sabe por que está criando mais problemas, mais piscina de cocô, né, na tua vida. Exatamente por isso, amores. Então você é o observador. Você está observando e o universo só diz sim. Você está observando, então, a vergonha, ou a culpa, ou a tristeza, ou o medo, ou a raiva, ou no orgulho, ou na ansiedade, ou no desprezo, na humilhação, no ódio, na ofensa. O que você está observando? Você é o observador, você cria a sua realidade, você é deusinho, deusinha. E aí você depois vai lá e quer que o universo dê uma coisa diferente disso. O universo só fala sim. O algoritmo do universo, já gravei um vídeo falando sobre isso, é como se fosse um algoritmo do universo, ele vai te mostrar mais daquilo que você vê. Então não tem nas redes sociais um algoritmo, ele vai te mandar todos aqueles temas que você gosta de ver, e o seu é diferente do meu, e o seu é diferente de fulano, ciclano, de cada um é personalizado, porque existe um algoritmo que vai mostrar mais daquilo que você busca. E no universo também é assim, meus amores. Então, você cria a sua realidade. Você é o observador. Esse é o experimento da dupla fenda. Simplificando, você observa. E o que você observa, você coloca o foco naquilo. Quando você coloca o foco naquilo, você cria aquilo. Você pode tirar o foco daquilo e parar de criar aquilo. Entende, meus amores? É simples assim. Agora, é claro que se você ficar remoendo, revivendo, se internamente você está com vários sentimentos, precisa limpar, precisa fazer limpeza de tudo isso, curar tudo isso, para você emanar uma nova frequência, que seja ela de coragem, de afirmação, de otimismo, de perdão, de compreensão, de serenidade, de felicidade, de paz, de alegria, de amor, de aceitação. E aí você emana isso. Aí o algoritmo do universo te manda o quê? Mais disso, amores. Então você é deusinho, deusinha, vivendo uma experiência aqui na Terra. Você é um espírito infinito, criando mais disso para você. Aí você quer vibrar na quinta dimensão. Então qual é a frequência que você está emanando aí? Para você abrir esse portal e acessar esse estado interno. Que a quinta dimensão é um estado interno de vibrar. E quando você está vibrando nesse lugar da quinta dimensão, você cria muito mais rápido. Cria muito mais rápido. Você consegue, né, colocar o foco e observar as coisas que são positivas. E aí é óbvio que o algoritmo do universo vai te mandar mais disso. Entende? Ah, você está gostando disso, vai te mandar mais disso. O universo é neutro. Não tem no universo essa coisa de... Ah, você está vibrando no medo, mas eu vou te mandar alegria. Não existe isso. Existe livre-arbítrio, amor. Amor. Livre-arbítrio, pedis e obtereis. O que você está pedindo para o universo? Não é a tua boca, é a tua energia. Se você tiver que pensar em algo do universo, tudo no universo é frequência, energia e vibração. Então, o que você está vibrando? O que você está emanando para o universo? Aí quer entrar na quinta dimensão. Quer acessar a quinta dimensão. Pois é, meus amores. Então nós temos que elevar essa frequência. E, Carla, ok. Como que eu elevo a minha frequência? Gente, não existe mágica. Existe fazer o que tem que ser feito. Então, se vocês quiserem, escreve aí. Posso criar um workshop. Como entrar e levar a minha frequência para acessar esse lugar interno. A gente pode fazer esse workshop, se vocês quiserem. Então, nesse workshop a gente vai fazer cura. Nesse workshop a gente vai criar os rituais que nos colocam num estado de frequência, de alegria, de felicidade. Mas não adianta estar só
né, sendo alegre, sim, dentro você tá cheio de coisas, porque você fica doente, o seu corpo ele vai somatizar, né? Então, psicossomáticas, doenças são psicossomáticas. E aí tá aí seu corpinho, né, doendo, com dor aqui, com dor ali, problema disso, problema daquilo. Por quê? Porque você somatizou todas essas emoções aí, ó, de raiva, de orgulho, de medo, tristeza, apatia, culpa, vergonha, humilhação, ofensa, arrependimento, ansiedade, ódio, desprezo e outras, né, amores? Rejeição, abandono, não merecimento, né? O que você está criando para você internamente? Aí você também está criando doença. Então você cria a sua realidade. Você é o observador. Você é Deusinho observando. E aí você aprendeu que sentir isso é ruim. Por exemplo, aprendi que sentir raiva é ruim. Então você tem um julgamento sobre isso, certo? Então sentir raiva é ruim, ok? Você aprendeu que sentir raiva é ruim. E aí você está sentindo raiva. Aí você está liberando no seu corpo um monte de neurotransmissores do estresse, lá. Aí você se sente culpado porque está sentindo raiva. Aí você está emanando o quê? O universo estaria aí. Ele vai te dar mais disso. Entendeu? O universo estaria aí. O algoritmo lá, é isso que você está buscando. Então toma mais disso, porque você gosta de estar nesse lugar, entende? Então, como seria se nós baixássemos as barreiras e entrássemos no lugar de permissão? De parar, de criar essa piscina de cocô pra gente. Lugar de permissão, de olhar, de entender que tudo que acontece na nossa vida é um presente. Um presente para levar a gente onde a gente deveria estar, chegar, ser, fazer, né? Pois é, como seria limpar todas essas zicas que estão aí dentro, né? As raivas, os abandonos, as ofensas, as humilhações, os medos, a tristeza, né? Como seria se nós pudéssemos limpar tudo isso e começar a vibrar num lugar diferente, para a gente acessar esse lugar de criar muito mais rápido? Pois é, meus amores. Então, se vocês quiserem atendimento individual, tem aí aqui embaixo o link no WhatsApp, manda mensagem, eu atendo como terapeuta energética, a gente pode limpar todas essas questões. Se vocês quiserem workshop, escreve aí que eu faço workshop para vocês, né, amores? Pra gente começar a vibrar nesse lugar. Então a quinta dimensão não é um lugar que a gente chega, é um lugar interno que a gente acessa. E o planeta, ele tá caminhando, né? Muitas pessoas dizem que agora em dezembro, acho que foi dia 22 de dezembro, abriu, né, esse portal para a gente acessar esse lugar de quinta dimensão, né? Foi o que eu vi através dos meus estudos, né? Que abriu esse portal. Eu não tenho 100% de certeza, tá, amores? Porque, inclusive, esse lugar a gente já pode acessar bem antes desse momento, né? É um estado que você acessa. Mas, segundo as pessoas estão falando, né, você consegue acessar agora com mais facilidade. Por quê? Porque o planeta está nesse momento de transição, né, planetária. Então, as energias que estão chegando no planeta são de muito mais, trazendo mais luz para o planeta. Por isso que está vindo à tona, né, todas as sujeiras, todas as sombras de tudo e de todos. Porque está entrando luz. Então, quando você coloca a luz, né, ali no que está escondido, vem à tona, entende, amores? Faz sentido? Pois é, então como nós estamos nesse momento de receber muita luz no planeta, né, porque a mudança tem que acontecer, queira você ou não. Existe o nosso Criador, existem leis que regem o universo e você, em relação a isso, você não pode fazer nada, você só pode entrar nesse lugar, acessar esse lugar. Você não pode mudar uma lei, né, que o nosso Criador, nosso Pai fez. Então o planeta, ele tem que, entendeu, evoluir. São mais de 2000 anos, gente, nesse lugar primitivo. E nós que estamos aqui, né, somos trabalhadores da luz, né, nós precisamos cada vez mais elevar nossa frequência. Então precisamos cada vez mais, né, fazer as curas, entendeu, que nós temos com os nossos, né, os nossos traumas, os nossos medos, as nossas dores, para que a gente seja essa luz na vida das pessoas que estão despertando, né, amores? Pois é. Então aqui embaixo, né, tem vários links. Tem o link para você vir para a turma de Barra,
barras de Axis para você fazer a formação, para você ser um terapeuta, onde você vai correr as barras, né? Então você entrar no site, tem todas as informações, o que é barra de Axis, tem vídeo até com comprovação científica, né? Então do que acontece no cérebro da pessoa. Então o planeta está precisando de muita ajuda, né? Muita gente despertando e muita gente perdida, sem saber. Então você que veio pro planeta, para esse momento, né? Para ser essa ajuda, para fazer esse trabalho, né? Para ancorar a luz do planeta. Se você tem ferramentas, ferramentas maravilhosas que a espiritualidade está mandando pra gente, se você tem as ferramentas, você pode ajudar as pessoas, né? E aí, às vezes, você está naquele trabalho super infeliz, né? Tá desperto, tá despertando, e aí, pô, tá super infeliz e quer fazer uma transição de carreira, né? Ama essas coisas, né? De terapias integrativas, holísticas, de curas, e sabe? Então vem, porque, assim, é muita contribuição no nosso planeta. A gente está nesse lugar sendo um trabalhador da luz, né? Ancorando essa luz, elevando a nossa frequência, ajudando as pessoas, nos curando as pessoas, né, amores? Então, tem a formação de barra de Axis, tem a formação de terapeutas da nova era, né, que eu já vou abrir a turma, porque eu vejo muita necessidade disso. Então são só terapias energéticas, porque se nós somos energia, nós temos que ir a nível energético, né? Então nós temos hoje vários processos de cura maravilhosos, né, que a gente toca nos pontos, né, e a gente vai liberando. Então não só barras de Axis, mas tem EFT, tem biomagnetismo. Então eu vou fazer minha turma para formar os terapeutas da nova era, né, pra gente juntar todos esses conhecimentos e você ser um terapeuta completo, onde você possa levar toda essa transformação. Então em um dia, amores, a gente consegue não só curar as pessoas, mas também fazer o nosso processo de autocura, sabe? Então eu também vou abrir essa turma para terapeutas da nova era, ensinando tudo que eu sei, né, amores? Eu sou muito grata pelo meu despertar. Num dado momento foi muito doloroso, foi muito sofrido, foi sozinha, sabe, amores? Quando eu despertei, assim, eu estava fazendo a minha RH, eu estudava todas as aulas do professor, né, professor Hélio Couto, e eu estava super feliz, estava criando muitas coisas legais, estava fazendo dinheiro, né, estava fazendo um monte de coisa. Eu tinha feito meu canal no YouTube, né? Não era esse, era um outro canal que eu tinha feito. Aí estava gravando, estava super feliz, sabe? Aí veio a pandemia. E aí o que acontece? Quando a gente não está pronto, quando o trabalhador não está pronto, né? Quando a gente não se cura, quando a gente não entra em contato com as nossas sombras, com os nossos medos, a gente vai cair a nossa vibração, entendeu, amores? E aí quando veio a pandemia, o que aconteceu? Eu fui derrubada, porque eu comecei a vibrar no medo. Por quê? Porque eu tinha feito uma transição de carreira, né? E aí veio a pandemia. E aí eu falei, cara, e agora? O que eu vou fazer, né? Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou sustentar, né, meus filhos, a casa? E comecei a vibrar nesse lugar do medo. E aí o que aconteceu? Eu voltei para aquele lugar que era conhecido, né? Voltei lá. Não voltei a dormir, entre aspas, né? Porque eu já tinha toda a consciência, né? Já estava desperta, né? Só que eu voltei para aquele lugar, porque minha frequência baixou. E eu comecei a vibrar no medo. No medo, na incerteza, que eu acho que muitas pessoas ficaram, tá tudo bem, né? Faz parte, mas estou compartilhando aqui com vocês, para vocês entenderem que às vezes a gente vai voltar para esses lugares, se a gente estiver vibrando no medo, na dúvida, na incerteza, né? Então, eu fazendo meu trabalho, né, de formando os novos terapeutas, né? Vocês vão estar comigo, né? A gente vai dar a mão, né? Nós vamos nos ajudar. Porque, assim, eu sei muito, mas eu não sei tudo, né? Tudo é contribuição. Eu sou contribuição na vida de vocês são contribuição na minha vida, né? Mas eu tenho alguns conhecimentos que são 10 anos de estudo, né, amores? Então, muitos estudos aí que eu venho fazendo e assim, né? Posso fazer também trabalho para ajudar vocês como mentora, né? De tudo que eu aprendi. Então vai ter essa turma de terapeutas da nova era. E aí o que aconteceu? Eu parei com tudo. Parei com meus projetos, parei com o meu canal, eu excluí tudo, entendeu? Eu fiquei com raiva e sabe, voltei a vibrar no medo. E aí depois de tudo isso, né, que passou a pandemia, eu falei, vou recomeçar. Vou me curar, vou limpar tudo que eu tenho que curar, entendeu? E vou voltar porque eu tenho que fazer, que é o que eu nasci para fazer, entendeu? Quando a gente está desalinhado,
né, com o que a nossa alma veio fazer no planeta, a gente entra em sofrimento. E eu tava entrando nesse sofrimento, porque eu tinha medo de falar, eu tinha medo do julgamento das pessoas, eu tinha várias coisas que eu precisava limpar, que tinham a ver com a minha história de vida, né, amores? Então, a gente precisa, né, não só ter a técnica e a ferramenta, mas a gente também viver o nosso processo de cura, entende? Para que a gente não baixe a nossa vibração e a gente volte para aquele lugar, né? Volte a vibrar na terceira dimensão. E aí a gente não consegue ajudar as pessoas, porque a gente está vibrando o quê? No medo, na tristeza, na raiva, na apatia, na angústia, na desesperança. Não é assim, meus amores? Pois é. Então, o que aconteceu? Eu voltei para esse lugar, né? E aí depois que passou a pandemia, assim, 2 anos depois que as coisas começaram a voltar ao normal, eu comecei a ficar muito triste, muito infeliz e falar, cara, eu não quero ficar mais nesse lugar, de não fazer o que eu vim fazer, sabe? Não queria mais. E fui fazendo meu caminho, fui criando meus rituais, né? Tudo isso eu vou ensinar para as pessoas no curso, os rituais que eu fazia, para elevar minha frequência, né? Então, além dos rituais, eu vou ensinar vocês também as ferramentas, as técnicas para vocês usarem isso nas pessoas. Então, são várias técnicas que eu vou ensinar no Terapeuta da Nova Era. Barra de Axis, não, porque barra de Axis é separado, né? É uma coisa do Gary Douglas, aonde a gente, né, tem ali para dar o certificado internacional para as pessoas, né? A pessoa tem que fazer aquela formação. Então você pode fazer as duas formações, barras de Axis e Terapeutas da Nova Era, ou você pode fazer só barras de Axis, ou você pode fazer só Terapeutas da Nova Era, o que tiver falando mais com o teu coração, que você achar mais interessante, né? Então todas são maravilhosas, todas são contribuição para o nosso planeta, todas as ferramentas são energéticas, né? Trabalham essa parte nossa, que nós somos energia, né, amores? Por isso que a terapia tradicional não funciona. E aí é isso, sabe, amores? Então, eu tava super bem, e aí eu voltei pra esse lugar, né, estaca zero, cara no chão, piscina de cocô de novo, entrei em sofrimento, criando mais porcaria, mais zica pra minha vida, urubu cagando na minha cabeça, e eu ali, entendeu? E aí chega uma hora que a gente cansa, e aí eu resolvi sair desse lugar. Então foi quando eu comecei a fazer o canal, falei, poxa, eu tenho muito conhecimento para compartilhar, é muita contribuição para o planeta, eu vim aqui para fazer esse trabalho e eu, né, tô desperta, vou voltar. Então, uma coisa também que aconteceu comigo é que quando eu despertei, eu comecei a ver muitas coisas assim, né, que a gente chama de Matrix. E quem não viu, eu recomendo que não veja, entende? Porque assim, se nós somos vibração, né, nós estamos vibrando. Então, em qual frequência nós estamos? A minha frequência baixou muito, porque eu sou muito curiosa, sabe? Eu sempre fui muito pesquisadora. E quando o professor Hélio falava qualquer coisa que eu não sabia, eu ia pesquisar. Então, tudo assim que eu ouvia falar, que eu não sabia, eu ia pesquisar. E eu aprofundei muito nesses temas. Muito. Eu sei tudo sobre isso. Tudo que vocês quiserem saber, eu sei. Só que eu não vou falar nada disso no meu canal. Por quê? Porque isso baixou minha frequência, isso me fez cair assim de uma forma bizarra, entendeu? Eu dei toda a minha energia vital e fiquei na piscina de cocô, né? Muito, muito, muito nesse lugar. Então, o que eu entendo e acredito sobre isso? Se você é desperto, se você sabe essa outra parte, né? Aí, se você não sabe, nem procura saber. Entendeu? Porque não vai agregar em nada, nada. Então, assim, você vai entrar em sofrimento profundo. Você vai ver coisas que você vai sofrer muito. Eu vi tudo, gente. Desde coisas das crianças, das mulheres, dos bancos, de dinheiro, de seres, né? Enfim, amiguinhos, irmãos menos evoluídos. Eu aprofundei muito nisso, muito. E, assim, meu objetivo nunca é trazer isso. Por quê? Porque nós estamos num planeta que existe a polaridade, né? Existe essas coisas pra gente experienciar. Então, eu só posso saber o que é belo experienciando o que eu acho que é feio. Eu só posso experienciar a alegria se eu experienciei a tristeza. Então, existem as polaridades, né? Eu só posso experienciar... Então, tudo existem os dois lados. Então, se no planeta, né, existe essa lei da polaridade, depois eu posso trazer também isso tudo para vocês, né, do livro Kybalion, porque assim, existem essas leis. Então, se existe a lei da polaridade, tudo vai existir o oposto. Se existe o bom, vai existir o mal, vamos dizer assim, né? Porque tudo é ponto de vista. Pra gente é o mal, mas pra aquela pessoa não é. Então, assim,
não quero que vocês entrem nessa frequência, nessa vibração. Se você despertou e você tá vendo essas coisas, para de ver isso. Entende que existe uma fonte criadora de tudo que há. Entende? E que ela, essa fonte, né, que é Deus, que criou tudo, é Ele que escolheu que o planeta fosse com as polaridades. Então, não cabe a nós entrar em julgamento, porque nós não conseguimos ver o todo, nós não conseguimos ter esse olhar por cima do todo, que o todo tem. Entende? Aí nós entramos no julgamento, entramos no sofrimento. Então, o que a gente tem que fazer para ajudar o planeta a evoluir? Ok, existe tudo isso a favor? Gente, eu tenho que baixar meu julgamento. Entendeu? Porque eu vibrava na raiva, na tudo que você possa imaginar, assim, na tristeza, eu vibrei na não aceitação, em todos esses lugares. Contribuiu? Não, isso não contribuiu, isso baixou minha energia, isso apagou a luz que eu estava ali ancorando, e também pode estar acontecendo com você. Entende, amores? Então, ok, você sabe, ok, deixa isso ali numa caixinha e vai agora vibrar, elevar essa frequência, entendeu? Vamos vibrar na serenidade, na felicidade, na paz, no amor, na razão, na aceitação, na disposição, na neutralidade, na coragem, entende? No amor incondicional. Por quê? Porque a gente volta a ser essa luz, a gente ancora essa luz que o planeta precisa, e a gente vai iluminando as pessoas ao redor, e a gente vai fazendo essa transição planetária. Então a gente sabe que os espíritos, né, que estão mantendo o planeta nessa frequência, né, as pessoas vão sair, as pessoas vão ser convidadas a se retirarem, né? Como, Carla? Morrendo, gente. A morte faz parte. E vão nascer em outros planetas que estão mais alinhados com a frequência deles. E lá talvez eles sofram, se regenerem, entendam que a gente tem que vibrar no amor incondicional, entende? Então, assim, não vamos entrar nesse lugar, nessa vibe, porque isso baixa a nossa energia, isso faz a gente não fazer o que a gente veio fazer aqui. Então, você que tem esse sentimento de ser um trabalhador da luz, que está aí com a tua energia baixa, que despertou, que viu todas essas coisas, né, da Matrix, que chamam de Matrix, para de ver isso e eleva a tua frequência. Vem fazer no planeta o que você veio fazer, entende? Então precisa de ajuda, vai buscar ajuda. Entra aqui no Terapeuta da Nova Era, ou vem para o atendimento individual, não sei. Entendeu? Vê todos os vídeos, faz tudo ao mesmo tempo, porque você tem que sair desse lugar, entendeu? Nós temos que estar fortes para amparar os seres que estão despertando e que não estão entendendo nada. Como assim um dia eu estive, como você também esteve. Se você está despertando agora, né, já fica a minha dica, não vai aprofundar nesses temas, porque não vai te agregar em nada. Você só vai entrar em sofrimento, e sofrimento não ajuda o planeta. Então a gente entra no questionamento. Primeiro questionamento que a gente entra. Por que a vida não pode ser assim, gente? Qual é o sentido da vida? É só trabalhar, é só pagar contas. Eu me senti assim, gente. Não sei se vocês se sentem, um rato de laboratório, sabe? Onde eu só pagava conta, dormia, comia e, cara, que sentido é esse de vida, da vida, gente? Não pode ser isso. Né? Por que a gente não pode ter amor, não pode ter alegria, não pode ter dinheiro, não pode ter sucesso e tudo mais que a gente quiser? E ter liberdade, né? Por quê? Então, meus amores, sim, nós podemos, porque nós somos deusinhas, né? Nós somos criadores, né? Nós somos somos fractais, nós somos uma partícula. Então, o que são fractais? São partes. Nós somos parte do Criador. Então, nós somos deusinhas e deusinhas. Jesus já falava, né? Sois deuses, pode fazer o que eu faço e muito mais. É claro que acessar esse lugar é ainda difícil para nós, que estamos despertando, que estamos, né, entendendo coisas. Ainda não é tão simples assim. Mas nós vamos dando passos e vamos criando pelo menos a nossa realidade muito melhor, né? E vamos sendo a luz e ancorando e ajudando as pessoas, né? E se você tem, então, esse chamado no teu coração, faça formações na área de terapias, porque as terapias vibracionais são as terapias que vão ajudar as pessoas que estão despertas. Não as terapias tradicionais. Porque as terapias tradicionais, elas são o quê? É pra gente ficar falando mais do problema e criando mais disso. Então, se a gente sabe que a gente cria, né, a nossa vida através dos nossos sentimentos,
E a gente está falando mais disso, a gente está remoendo aquela dor, aquele sofrimento, a gente está criando mais disso, né? Então a gente sabe que a terapia, né, energética, ela é a terapia que veio para transformar o planeta. E aí, se você tem esse chamado no seu coração, né, de ajudar as pessoas nessa transição planetária, de ajudar você mesmo, né, a sua autocura, porque nós temos todas as respostas, e a gente precisa, é claro, que acessar esse lugar e ter, né, relembrar os conhecimentos que ficaram esquecidos, né? Então, quantos cursos eu fiz, quantas formações eu fiz, quanto que eu já investi, né, no meu corpinho de conhecimento para me tornar essa pessoa, sabe? Então, eu posso encurtar o caminho de vocês, obviamente, porque eu posso trazer muitas coisas num único lugar, entende? Eu fui fazer várias coisas, para aprender várias coisas. Então, compactar, sabe, todas essas coisas, todos esses conhecimentos e compartilhar para vocês que estiverem na formação, que escolhem isso para a vida de vocês. Então, eu vou fazer essa turma Terapeutas da Nova Era. Se você já tem interesse, manda mensagem aí no meu WhatsApp, Carla, eu quero, que eu tô vendo se eu vou abrir para fevereiro ou para março, né, essa formação, ainda não tenho certeza. O que nós temos agora é barra de Axis, que também é muita contribuição, gente. Vai fazendo barra de Axis, entendeu? Faz a formação, sabe? Vai correndo as barras, vai baixando as barreiras, vai aprendendo as perguntas, sabe? Vai usar na tua vida, ser a ferramenta. Aí depois, entendeu? Começa a divulgar, fazer com as pessoas, né? E aí daqui a pouco você tá ganhando dinheiro, e aí você investe também na outra, faz a outra Terapeutas da Nova Era, que vai ter um monte de coisas, né? Que eu vou fazer um compilado dos meus conhecimentos. E aí você poder fazer na sua vida, ser essa transformação e depois viver até disso, né, amores? Então, se você também já é terapeuta e não tem esses conhecimentos, você pode vir para agregar na tua vida e ter mais ferramentas na tua malinha, né? E é isso, meus amores, sabe? A gente tem muita cura rápida, então tem muitas curas que a gente pode fazer muito rápido. Eu liberei muitas coisas rapidamente com os ímãs, né? Então, ativação, né? Desativação, de um monte de coisas, assim, foi assim, ó, muito rápido, muito rápido. Então, quanto que a gente pode ser contribuição no nosso planeta tendo esse conhecimento? Quanto a gente pode ser de contribuição na nossa vida tendo esse conhecimento? E aí, com tudo isso, a gente vai limpando todas as crenças, julgamentos, definições, formas e estruturas. E a gente vai fazendo o quê? A gente vai baixando novos aplicativos no nosso HD. E quando a gente baixa novos aplicativos no nosso HD, o que a gente pode fazer? A gente pode, então, gente, escolher o que nós queremos para a nossa vida. Porque baixaram a vida inteira os aplicativos que queriam, as crenças dos nossos ancestrais, né, dos nossos familiares. Mas muitas das vezes tem um monte de coisa ali que não te serve mais, muitas verdades, né? Você está desperto, está despertando. E aí a gente pode ir limpando tudo isso, né? E muito rápido, gente. É muito rápido. Em um mês você já pode ver muita diferença. Usando barras de Axis e usando as ferramentas que eu vou trazer dos terapeutas da Nova Era. Em um mês você dá um salto quântico. Se você quiser, é óbvio, porque você tem o livre-arbítrio. Então, se você faz a formação e não usar as ferramentas, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou construir um grupo e a gente se ajudar, né? Então, diariamente, a gente criar o nosso ritual, a gente compartilhar no grupo o ritual, sabe? A gente ter alguém ali que seja nosso anjo, né? Que a gente troca com aquela pessoa. Então, assim, várias coisas que eu quero fazer para ajudar, porque eu acredito que, assim, nós precisamos ser o que nós nascemos para ser nesse planeta, amores. E assim, eu muito tempo estava muito infeliz, fazendo algo que eu não amava, por dinheiro, sabe? Muito, assim, até me emociona, sabe? Porque quanto potencial que eu tinha, sabe? E quantas coisas eu poderia trazer para a vida das pessoas. E eu estava aceitando aquele lugar que me falaram a vida inteira, sabe? Que era o certo, que eu tinha que trabalhar para pagar contas, que eu não podia ser eu mesma, que eu não queria chorar, amores, mas, né, a vulnerabilidade faz parte do processo, e vocês vão ver meus momentos de vulnerabilidade, sabe? Então, assim, eu sabia que eu não era daqui, eu sentia muita vontade de ir embora, sabe? Eu achava aqui muito triste, muito denso, muito pesado, e com isso eu entrei em tristeza profunda, eu entrei em depressão, sabe? Eu não aceitava estar nesse lugar, eu não entendia o que eu estava fazendo aqui. E quando eu fiz uma auto-hipnose,
eu acessei, né, as memórias, sabe? Foi muito lindo, foi muito libertador. E na formação também, eu acho que eu vou trazer alguma coisa de hipnose, porque a gente também acessa coisas, né? Então, assim, tô fazendo um compilado de coisas para trazer para essa formação, porque eu não acredito mais nas terapias tradicionais, né? Então, eu sei quantas terapias energéticas mudaram a minha vida, e aí eu acessei memórias, sabe? De onde eu era, o que eu vim fazer aqui. E aí eu ficava assim, ok, o que adianta saber de tudo isso? O que eu vou fazer com tudo isso, sabe? Eu sou só mais uma pessoa aqui. Eu não posso fazer nada, né? Então eu tava trabalhando dentro de casa, home office. Foi um pouquinho antes da pandemia. E eu falava, o que eu posso fazer? Por quê, gente? Porque eu tinha crença de não merecimento, eu tinha crença de rejeição, eu tinha crença de abandono, né? Eu tinha muitos medos, eu tinha muitas questões. Então, se você não conhece a minha história de vida, eu venho gravando, faz um Carlaflix aí no canal, você vai ver. Então, eu venho compartilhando a minha história, eu vou compartilhar muito mais, porque a minha história pode curar a sua, sabe? O meu processo de cura pode ajudar você. E celular com lembrete. Então eu boto vários lembretes, amores, no meu celular. Então esse aí é um que eu tô praticando agora, uma nova habilidade que eu quero desenvolver. Nem sei onde está esse telefone, mas eu não vou pausar aqui não, que daqui a pouco ele para. Então, meus amores, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender que nós, né, somos espíritos infinitos, né? E nós estamos aqui vivendo uma experiência na Terra. Então, quando a gente sabe o que a gente veio fazer aqui, a gente cura muito das nossas dores, das nossas feridas, sabe? A gente consegue se libertar de um monte de coisas e entender o nosso lugar no mundo. E quando a gente entende, né, o nosso lugar no mundo, a gente entra nesse lugar, né, de mais felicidade. Então, eu lembro que parou. Eu lembro. Ai, voltou, meu Deus, cadê o celular? Peraí, amores, deixa eu ver se eu